Então, pessoal, novamente boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou engenheiro eletricista, eu estou no mercado de energia solar há 5 anos, nessa maluquice de empreender num mercado totalmente novo, né? Então, a gente conseguiu adquirir uma bagagem muito boa nesse tempo, tanto com a parte de projeto, quanto com a parte de administração, a parte de vendas. E eu vou contar um pouquinho da história aqui para quem não ouviu ainda, vai ser coisa bem rápida, mas para vocês entenderem aqui do que a gente vai falar. No começo, a gente investiu muito na parte técnica. Eu acredito que muita gente aqui que começou no mercado de energia solar fotovoltaica começou assim, começou aprendendo a dimensionar, fazer projeto e etc. E não focaram nas técnicas de venda. Muita gente que está no mercado não era vendedora antes, não era administradora antes, e decidiu aí meter a cara no mercado de energia solar fotovoltaica. E claro que chegou um momento que ficou mais difícil de vender, né? Porque apareceu muita empresa no mercado, apareceu muitas marcas de módulo, de inversor, e isso foi deixando um pouco mais difícil de a gente conseguir efetivamente vender o sistema, né? No começo era muito fácil. Por exemplo, aqui em Londrina, a minha empresa é a pioneira. Então, nós éramos os primeiros. Então, era muito fácil vender naquela época, né? Mesmo se a gente não tivesse muito conhecimento de venda, a gente não tinha que ter muito posicionamento estratégico. Era um mercado novo. Quem estava comprando naquela época, que acreditava muito, né, no mercado de energia solar. Isso que eu falo 2015, 2016. Em 2017, começou a aparecer muitos concorrentes. Então, a gente foi começando a sentir uma necessidade maior de desenvolver a nossa empresa para que a gente conseguisse vender mais. E foi em cima desse desenvolvimento, eu fui fazer um MBA na FGV, porque eu sou engenheiro, eu não tinha aprendido nada de venda, não sabia nada de administração, dessa parte de administrativo em si, né, financeiro e tal. Então, tive que ir atrás, e a parte técnica já estava muito bem desenvolvida, né? Então, nós começamos a focar nessa parte para desenvolver o que a gente precisava fazer no marketing, o que a gente precisava fazer nas vendas, na estrutura, para a gente conseguir aumentar nossas vendas. A gente deu com a cara na parede muitas vezes, né? Muitas vezes a gente errou, gastou dinheiro, voltou atrás, gastou dinheiro, voltou atrás. Então a gente foi ajustando algumas estratégias para a gente conseguir alcançar os valores que a gente vende hoje. Hoje a gente vende aí por baixo, né? No mínimo 6 dígitos ao mês, quando as vendas vão ruins, né? Quando vão mal, a gente atinge isso. E não é muito difícil, né? Quem está no mercado sabe que vender um sistema de 30, 40 mil não é um absurdo de difícil. O que a gente precisa aprender não é vender esses sistemas, é continuar vendendo, é desenvolver o seu processo para que essas vendas sejam recorrentes. Então, isso vai acontecer. Mas, Paulo, eu estou querendo estruturar aqui uma usina de 1 mega, eu estou querendo vender 500K. Pessoal, uma dica muito importante. Começa a andar para depois correr. Começa a mexer com usinas menores, então você vai lá de 30 para 50 kW, de 50 para 75, de 75 para 150, 150 para 500, 500 para 1 mega, e assim vai. Se vocês derem um salto muito grande, pode ser que a quantidade de erros que vocês cometam nesses sistemas seja maior que a margem de contribuição de vocês. Então, vocês vão ter muito prejuízo. A gente sabe que um sistema aí de 1 mega custa entre 4 e 5 milhões na média, né? Então, um prejuízo num sistema desse tamanho é bem grande. Então, é interessante você aprender a andar antes de correr. Claro que se aparecer um sistema desse tamanho, você não vai negar, você vai vender, você vai procurar parceiros para trabalhar junto com vocês, tanto nas partes de civil, na parte de padrão de entrada, que nessas usinas maiores é bastante complexo, exige estudo de proteção, etc. Porém, eu aconselho vocês a focarem nos sistemas menores, e conforme o tempo vai passando, vocês vão desenvolvendo muito bem essa tecnologia, né, esse know-how, aí vocês evoluem para sistemas maiores. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, que conforme a gente for passando e repassando a aula, eu vou tirando essas dúvidas para vocês, tá? Então fiquem à vontade para falar, para mandar as dúvidas de vocês. E o chat está aí para vocês mandarem, para vocês conversarem mesmo, né? Eu vi um pessoal dando aula esses tempos atrás aí e o pessoal falando, não vai ficar conversando enquanto eu estou falando. O interessante é que vocês façam aqui uma imersão, né? Coloca um fone de ouvido, se fecha num quarto, se estiver no escritório, fica sozinho, vai para um lugar onde você está sozinho, para que vocês consigam entender o máximo possível do que eu vou dizer aqui. De preferência, tem uma agenda, uma caneta do lado aí para vocês anotarem, porque
às vezes eu vou passando muito conteúdo, eu vou falando, e a gente acha que vai conseguir decorar muito bem isso, mas não é o que acontece. Perfeito? Então, pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre estratégias. Ah, mas eu vou passar tudo mais... Não, eu não consigo passar para vocês aqui, a gente vai ficar, eu acredito que na faixa de uns 40 minutos, claro que hoje é sexta-feira e eu acredito que vocês estejam pensando aí, né, no que fazer na sexta-feira, o que é comum, mas a gente não vai se alongar tanto assim. Então, eu vou passar o máximo possível para que vocês consigam absorver esse máximo possível e, é claro, aplicar isso na empresa de vocês e melhorar cada vez mais, ok? Então, se tiver um conceito que vocês não entendam muito bem, alguma coisa que não ficou muito claro, manda aí nas perguntas que eu já respondo para vocês, beleza? Então, pessoal, é aqui que eu falei, ó. Olha aí para ver se a apresentação está o vídeo está na frente da apresentação. Se tiver, clica ali na flechinha que ela some. Na hora que eu for colocar o vídeo vai aparecer na frente da apresentação, então podem ficar tranquilo com isso. Ó, o Júnior mandou aqui para mim, ó. Paulo, a nossa empresa está há uns 6 meses aberta. A nossa atenção está sendo muito na qualidade da instalação, monitoramento, pós-vendas e um dimensionamento feito de forma correta. Perfeito, Júnior. De início, a gente tem muita dificuldade de conquistar o nosso espaço, né? No início é muito difícil a gente ter a confiabilidade, a não ser que você tenha alguém de muito renome por trás, né? Mas eu acredito que vocês estão com uma estratégia excelente, entendeu? E vou até falar, dentre todos esses itens, o que você colocou em caixa alta, em maiúsculo, é um dos mais importantes, que é o pós-venda. No nosso mercado, onde o nosso diferencial está na instalação, está na mão de obra, você dá uma boa assistência para o seu cliente no pós-venda, vai garantir um cliente feliz, que te indica, que fala muito bem de você no mercado, e é o que a gente sabe, né? Com a internet aí do jeito que é hoje, um cliente feliz está 3, 4. Um cliente infeliz, ele leva muitos, né, embora. Ele vai lá reclamar na internet, muita gente deixa de fechar com você por isso. Ó, continuando aqui o Júnior, mas tem muita empresa aqui na cidade vendendo valor focado em preço. Isso tem atrapalhado um pouco, mas já somos uma realidade, estamos focados. Perfeito, ótimo. Eu vou falar um pouco sobre essa questão dos preços. Quando você entra nessa questão dos preços, você meio que define a sua empresa, né? Eu fiz um outro webinar esses dias, então quem estava com a gente aí, o Lucas, o Felipe, viu, né? O César. A gente falou muito da questão de quando você começa a dar desconto, você começa a denegrir sua marca. O que é importante, pessoal? Quem nunca ouviu falar, procurem a história da Chili Beans, que é o Caíto Maia, se eu não me engano o nome dele. Ele é um cara muito focado em marca. Ele falou, gente, eu vendia óculos, então eu comprava óculos lá fora e vendia óculos. E quando que eu consegui desenvolver, quando que eu consegui crescer? Quando ele desenvolveu a marca Chili Beans é o que ele tem de mais importante. Então, pessoal, para vocês não caírem nesse funil, né, que só vai te levando para baixo de preços, é importante que vocês tenham estratégias muito bem estabelecidas e que vocês consigam apresentar isso para os clientes. Então, a inteligência disso é desenvolver um processo para que você consiga mostrar isso no seu marketing, na sua venda, para que seu cliente entenda que você é uma empresa diferenciada, que a sua empresa é diferenciada, que a sua empresa apresenta um valor diferente daquilo que ele está acostumado a ver por aí, porque a gente vê muito, né? Como eu estava falando, o nosso diferencial é em serviço. Hoje o que a gente está acostumado de serviço é o quê? Você contrata um pedreiro, paga por diário, o pedreiro enrola para te entregar. Você contrata um pintor, o pintor vai lá e mancha seu piso. Eu até falei pro pessoal de uma experiência que eu tive, que o cara foi lixar o meu gesso com o ar-condicionado ligado. Um ar-condicionado úmido por dentro, entrava o pó do gesso e fez uma pedra ali no meu ar-condicionado, né? Então, o que a gente está acostumado é isso. Hoje mesmo, né, nós passamos por um cliente que fez uma instalação de um aquecimento, que não é nossa parte, mas a gente está trabalhando lá também, e o cara fez um encanamento de cobre, assim, que passava por fora da parede, sabe? Uma casa de alto padrão, e o encanamento tem 2 águas, né? Uma água mais alta, uma água mais baixa, uma parede. O cara fez o encanamento vindo por fora, assim, fazendo um Z, é um absurdo, né? É isso que a gente está acostumado no serviço. Se você conseguir mostrar para o seu cliente que você vai atingir ele no que ele realmente quer, que ele não vai ter preocupação, que você vai entregar para ele o que ele realmente espera, aí você vai ver que você vai ter muito diferencial. Você vai fechar com todos? Não. Nem todos os clientes estão preparados para você.
e eu vou falar isso também aqui na nossa apresentação, mas os clientes que são de qualidade, aquele cliente que não fica te dando dor de cabeça à toa, porque tem cliente que entra em leilão de preço, aí você vende por R$50 mais barato, beleza. Aquele cliente te enche tanto saco por coisa que às vezes você está fazendo certo, sabe? Você está dentro do prazo e às vezes algum processo intermediário atrasou e aquele cara vai te enchendo tanto saco que você fala, cara, não devia ter vendido para esse cara. Então, eu trouxe aqui na nossa apresentação também algumas técnicas do Pedro Supert, que é um cara muito bom, para quem não segue, procura ele depois aí no Instagram. Ele fala isso, você tem que demitir o seu cliente. O cliente ele pode demitir a empresa também pode demitir o cliente. Você tem que escolher as empresas que você trabalha. É claro que quando nós estamos começando aí nesse início, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com como a gente faz isso, porque senão a gente acaba deixando clientes bons para trás, clientes estratégicos, que é muito importante, é ser estratégico, que é o nome dessa aula de hoje. Seja estratégico. Faço hoje pensando no amanhã. Então, às vezes você abandona um cliente estratégico por causa disso, então você tem que pensar muito no que você faz. Você não pode tomar decisão ali no calor de um momento, às vezes no calor do estresse, lá e tomar uma decisão. Você tem que tomar muito cuidado para que você não tome decisões erradas quando você estiver tratando de clientes. Beleza? Então, Júnior, só para falar, nós vamos falar um pouco desses diferenciais e como você pode apresentar um pouco mais sobre isso aí. Beleza? Vamos para frente aqui. Então, pessoal, vim primeiro apresentar para vocês o problema. Qual é o problema que a gente tem? O Júnior já citou um aqui antes de eu começar, perfeito. Que é o quê? A gente está focando na qualidade do atendimento, na qualidade do sistema, na qualidade da instalação. Eu estou fazendo isso diferente, mas tem o Zezinho da antena e o Joãozinho do ar-condicionado que vem para o meu cliente e fala assim, te faço 20% mais barato. Aí esse cliente fala assim, putz, eu vou fechar com você, eu vou fechar com ele. Então você acaba perdendo isso para esse concorrente. Ele está no seu nível? Não, ele não está no seu nível. Ele está abaixo de você. Você tem estrutura, você se preocupa em trazer um diferencial, mas você não vai conseguir pegar todos os clientes, porque tem cliente que quer preço, tem cliente que ele se importa mesmo com essa questão do putz, eu quero mais barato. Pô, é um sistema que vai durar 40 anos, entendeu? Nós não temos um mercado tão antigo assim, né? Mas tem relatos por aí de sistemas durando 40 anos. 40 anos é assim, é muito improvável que você esteja no mesmo imóvel, né? Então aqueles módulos que estão no imóvel vão ficar lá e você vai sair, elas vão continuar gerando o que a gente vai fazer na troca do inversor e tal, mas a gente pega de maior qualidade, dura até 15, dizem por aí que tem inversor que dura até 20, né? Se for um inversor de boa qualidade, for bem dimensionado, mas você perde para o cara que não vai fazer isso, que daqui a um ano seu cliente vai ligar para ele e ele vai falar que não pode ir, ou que ele vai querer o preço da gasolina, porque ele não tem o dinheiro da gasolina para ir. Isso é péssimo, né? Porém, vocês têm que tomar cuidado. Não falem mal de concorrente. Você perde muito clientes bons por falar mal de concorrente. Então, você tem que conseguir apresentar isso para o seu cliente sem falar, rapaz, você vai fechar com o Zé das Couve, só que o Zé das Couve não vai ter dinheiro para te atender daqui a 5 anos. Ou ele vai ter dinheiro para te atender, mas ele vai estar focado em serviço, ele vai estar focado em instalar um ar, focado em instalar uma antena, sei lá, que outra coisa que esse cara faz, né? Ou às vezes é até focado, mas é aventureiro, né? Faz só o fotovoltaico, mas maluco, ele quer entrar, quer desenrolar o mercado, e a gente tem muita gente que faz isso, né? A gente tem gente que entra no mercado de energia solar, ele faz 20%, 30% mais barato que você. Eu me pergunto como isso, né? Porque dentro da escala aí dos preços, né? Dentro das porcentagens, o sistema fotovoltaico geralmente fica... Só o kit fotovoltaico, 60%, 70% do valor, você fala, rapaz, onde esse cara está comprando? Como ele consegue fazer isso? Por quê? O que ele pensa? Ele chama o sobrinho dele lá, que acabou de se formar para fazer o projeto dele, paga 2.500 para o sobrinho dele, aí ele mesmo faz a instalação, então ele compra o material, deu 50 mil material, ele vai lá e bota 5, 10 mil em cima e fala, filé, vamos fazer, faço para você por 60. E o seu preço deu, sei lá, 90 mil reais. Então, fica desproporcional. Só que o cliente está comprando coisas diferentes, e é isso que você tem que conseguir apresentar para ele. Então, um dos problemas aqui já perdeu o cliente para o seu concorrente sem saber por quê? O cliente disse que ia fechar com você e desistiu, já passando por isso N vezes. O cara falou, não, filé, gostei, vou fechar com você. Já tivemos casos de o cliente fechar com a gente, assinar contrato,
E ficar naquela, tô liberando financiamento, tô liberando financiamento, tô liberando financiamento, tô liberando financiamento. E uns 3, 4 meses depois ele me falou, quero cancelar. Não vou fazer mais, tô com um problema aqui nos meus investimentos e era um posto, né? Preciso cuidar do meu posto. Aí a gente descobriu por pessoas daquela cidade, que é uma cidade fora aqui da minha cidade, que é Londrina, que ele fez com outra empresa. Por quê? Eu tenho minhas análises, né? Hoje, com mais experiência de mercado, isso aconteceu em 2016, 2017, aí entre o final de 2016 e começo de 2017. Na época eu não sabia analisar muito bem porque esse cara decidiu não fechar com a gente, né? Mas ele fechou com um concorrente mesmo depois de ter assinado o contrato. Sua taxa de conversão é muito baixa, você viu que você... É assim, sistemas fotovoltaicos, ele encanta as pessoas. Quando você fala, é uma tecnologia nova, aquelas placas são bonitas, né? Aquelas placas azulado, meio escuro no telhado, assim, aquilo encanta, aquilo atrai muito curioso, né? Então você vem e coloca energia em cima daquilo, coloca custo em cima daquilo, né? Isso aumenta lá o seu CAC, né? Que é seu custo de aquisição de clientes, e você vai vendo, tô gastando dinheiro e não tô vendendo tanto, então minha taxa de conversão tá muito baixa. Putz, como que eu vou fazer isso? Se você passa muito tempo sem vender, esse mês você foi lá e vendeu 300 mil, você falou, legal, paguei todos os meus custos, estou tranquilo, vou investir aqui num PVSol, num PVSys, num Solergo, vou comprar 2 computadores aqui porque eu estou precisando, vou chamar os vendedores para trabalhar interno, aí depois disso você passa 3, 4 meses sem vender. Esses são alguns problemas, né? Estou gostando de ver aqui que o pessoal está mandando mensagem que o Júnior mandou aqui, ó. Bruno, conheci seu conteúdo através do Insta, já comecei a te seguir logo, gosto demais, filé, beleza. Ó, o Rodrigo Anselmo, de São Luís, Maranhão. Boa, representante comercial. Esse curso aqui vai ajudar bastante vocês. Então, quando o cliente usa a famosa frase, espera passar a pandemia, mas calma aí, o pessoal também paga energia durante a pandemia. Como lidar com isso? Um pouquinho. Tá, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Como que nós estamos lidando com o pessoal durante a pandemia? Isso é assunto aí para um vídeo longo que a gente está pensando em fazer até um webináriozinho sobre isso, né? Mas vou falar um pouco da estratégia que nós temos usado aqui em Londrina, né? Na minha empresa. Para quem não sabe, minha empresa se chama Cidade Solar. Então, o que a gente faz? Tem alguns mercados que não foram tão atingidos pela crise que a gente está passando, que são o que a gente já conhece, né? Mercado, padaria, alguns setores da parte de serviço, eles não sofreram tanto como outros negócios. Muitos clientes, muitos empresários estão falando com a gente aqui, falando o quê? Mas pessoal, a gente não sabe como vai ser e tal, mas eu vou falar para você. Se você aumentar a sua prospecção de leads, você vai conseguir perceber que são poucas pessoas que estão falando isso. Isso varia de região para região, tá? Mas na proporção geral, você percebe que são poucos. Esse cliente que tá esperando passar a pandemia, ele é um cliente que tem um perfil mais retraído, ele tem um perfil mais... como eu posso dizer, mais tradicionalzão, assim, ele gosta de baixíssimo risco, né? O sistema fotovoltaico, ele já traz um risco baixo, mas o cara quer um risco mais baixo ainda. Esse cliente é muito difícil de você conseguir tirar dessa bolha, você conseguir explicar para ele, você tá aqui, assim, assado. Um bom jeito de você argumentar com ele é o que você já mandou na sua frase, que é o quê? Soma para ele quanto que ele vai gastar em um ano. Tô falando de um cliente aí que consome R$1.000 por mês, então no decorrer de 10 anos ele vai consumir, vamos chutar que está sendo linear esse consumo, né? Ele vai gastar 12 mil, quanto que vai ficar um sistema fotovoltaico para esse cara? Então quando você faz essas contas, você consegue mostrar para ele. E isso acontece quando o cliente escuta, né? Tem muito cliente que fala isso, mas nem te escuta. Só que se você focar em mercado, se você faz prospecção ativa, se você vai atrás dos seus clientes, você consegue perceber que tem outros mercados que estão buscando, que estão procurando, né? Então, quando você investe em marketing, você anuncia, muitos clientes estão procurando a gente, muita gente. Então, minha dica é faça uma prospecção ativa, liga, vai atrás, faz um PAP, né, um porta a porta, conversa com os clientes,
coloca um outdoor ou foca coloca um dinheiro em anúncio, né? Não sei qual é o seu foco, mas isso vai garantir o seu aumento de prospecção de lead. Puxando mais lead para dentro, você vai perceber que poucos setores estão assim, né? Às vezes até poucas pessoas, porque hoje a gente está conseguindo vender para todos os setores. Comércio, a gente está vendendo para galera de alimentos, é assim, sensacional. Pessoal de alimentos frigorífico, casas de carne, mercado, padaria, restaurante. Esses caras, nesse momento, estão buscando mesmo. Eles estão vindo atrás, estão querendo saber o que eles fazem para baixar. Esse é o momento, né? A gente sempre fala, esse é o momento. Se você deixar para investir daqui a um ano, pensa só, você está deixando de economizar isso. Aí você mostra um valor para ele. Em um ano, você economizaria X. Tá vendo que você está deixando de economizar? Hoje, os paybacks aí em baixa tensão estão dando 3, 4 anos. Quando eu comecei no mercado de energia solar, dava 8. Nós tínhamos 8 anos de payback e a conta era muito mais baixa, né? Porque a gente teve aquele aumento de 50% na tarifa aí. Eu já tinha entrado no mercado, né? Isso foi que em 2015, se eu não me engano, já tinha entrado no mercado. Então, mesmo naquela época, o pessoal buscava e procurava a gente. Então, é um perfil de cliente, é um perfil específico, é um perfil que é mais conservador, né? Ele é mais, prefere o baixo risco. Esse cara, se esse cara não abrir para você conversar com ele, eu te aconselho a não gastar energia com esse cara, certo? O Rodrigo Anselmo, já passei por 2 problemas aqui muito frequentes. 1, cliente tipo A, demanda contratada, e 2, mesmo com o alto score da FNSol, do Banco do Nordeste e o OBV Financeira, não passa a liberação de crédito. Tem alguma alternativa factual? Certo. O Rodrigo, fala para mim, qual é o problema que você teve referente à demanda contratada? Se o cliente achou que o valor da demanda contratada ainda era muito alto, ele achou que não valia a pena, ele achou que ele ia parar de pagar a demanda também. Quais eram as objeções dele, né, no momento da venda? Sobre banco é mais difícil. Banco é complicado. Assim, existem várias e várias opções. Eu vou te falar, nós estamos fugindo de BNDES, linhas subsidiadas, porque demora muito para fechar. A não ser que seja uma usina muito grande, o cara tem interesse em investir para comercializar, né, arrendar, alugar aquela usina, alugar um telhado gigante. Aí eu fujo de tarifas subsidiadas, porque nós acabamos de fechar uma, que nós estamos desde março de 2019, veja bem, março, não é maio, nós estamos desde o mês 3 de 2019, tentando aprovar, e o dinheiro caiu esse mês. Então, a gente está falando aí de 1 ano e 4 meses para a gente conseguir liberar essa verba. Se não for uma usina focada em negócio, né, se for para o cara realmente economizar, eu acredito que você deva procurar os bancos privados, que estão aí com ótimas taxas. O Sicredi já chegou até 0,9% ao mês. Claro que não se compara com 6% ao ano, 5% ao ano que as tarifas subsidiadas dão, mas a gente consegue 0,9%. Mesmo colocando esses caras na conta lá do payback, sai aí mais ou menos 3 anos, né? Então tá valendo a pena. E com essa taxa, a economia do seu cliente fica dentro do valor da parcela. Então ele deixa de pagar um para pagar outro. Só que ele está pagando um que daqui a pouco vai acabar e vai aliviar todo o consumo dele. Só que ele não tem acréscimo no orçamento mensal dele. Júnior, qual foi a estratégia que você usou no começo? Você tem uma estratégia hoje de apresentação? Uma estratégia de apresentação padrão de projeto. Certo. O que acontece? Deixa eu só ver se eu entendi sua pergunta, né? Talvez eu não tenha entendido muito bem, mas vou tentar te responder aqui, Júnior. Quando a gente começou, a gente percebeu que tinha muita gente, e só que eu estou falando de outra época, né? A gente está falando lá de 2015, quando o mercado estava totalmente cru, né? A gente estava realmente desbravando aí o mercado, né? Tava com um facão abrindo os caminhos aí. E naquela época, a gente percebeu que tinha muito cara curioso, muito cara que vinha só saber como funcionava, qual era o preço. Chegava no cara com uma proposta de 20 mil, o cara falava, pô, achei que ia ser 3. Ele tá achando que é o mesmo preço do aquecimento solar, né? E isso causa uma repulsa, né, dessa pessoa pelo sistema fotovoltaico, que não tem culpa nenhuma, né? Na época a gente pagava R$ 1.200 no modo de 250 watts. Então é outro mundo, né?
mas a gente estruturou muito bem essa questão. Assim, você tem que coletar o máximo de leads possível, você tem que conseguir abranger todos os canais dentro do seu custo, né? Então você tem que analisar o que você tem de orçamento mensal, o máximo de leads possíveis, faz uma preliminar. Se eu não estiver entendendo a sua pergunta, manda aí, que daí eu vou te respondendo. Para você tirar esses curiosos que só querem saber quanto custa, depois você investe, né, na parte de conhecer o seu cliente. Isso cai muito no outro webinar que a gente fez. Então, você conhecendo o seu cliente, você consegue definir a sua estratégia. Então, são estratégias diferentes. Eu vou citar algumas aqui durante a apresentação, mas você... o Júnior, meu nome é Paulo, tá? Você tá me chamando de Brunão. Eu tô vendo que você tá falando comigo, mas é Paulo. Você consegue... Você falou que vai melhorar a sua pergunta? Bom, então... Qual estratégia você usa na primeira abordagem? Olha, a primeira abordagem é importante para você conseguir... São duas estratégias diferentes, né? Onde você mostra a sua empresa, que você está falando com um cliente que já está cotando, que vai cotar com mais empresas, e a estratégia para você falar sobre o sistema fotovoltaico. Então, a primeira abordagem é mostrar o máximo possível os benefícios de um sistema fotovoltaico. Então, você mostra contas. Não sei se você chega através de seus clientes por marketing digital, por marketing tradicional, se você chega por PAP, né, que é o porta a porta, entre todas as estratégias da prospecção, o interessante é que você consiga mostrar para os seus clientes os benefícios do sistema. Então, legal, mostrou os benefícios do sistema, seu cliente já conhece, seu cliente já está cotando, vamos partir para a próxima. A primeira parte é você ouvir o seu cliente, certo? Seu cliente, ele deu a oportunidade de vocês trocarem uma ideia, ele já procurou você ou você encontrou ele, né, através da prospecção ativa. Você consegue levar para ele, né, que você está interessado em resolver o problema dele. Então, geralmente, a minha estratégia de venda é começar com absorver os problemas, absorver as dores, que é algo que eu também vou falar já já. Então, se você conseguir absorver, se você conseguir fazer com que o seu cliente abra o coração para você, isso na conversa, né? Isso é no rapport. O que é rapport, para quem nunca ouviu falar do rapport? Rapport é como se fosse um gatilho mental. Já ouviram falar de gatilho mental? São decisões que a gente toma aí com o nosso neocórtex, né? Que falam que a gente toma decisão sem ser racional. Então, a gente vê alguma coisa, quem nunca comprou alguma coisa, parou, pensou, depois falou, putz, por que eu comprei essa porcaria, né? Então, depois quer devolver, quer fazer tudo. Eu já assinei, para vocês terem noção, quem viaja em aeroporto, tem o pessoal que fala, assina aqui a revista Globo, sei lá, e aí você ganha uma mala. Eu já assinei essas revistas. Então, assim, coisa ali que a pessoa te pega naquele momento e você tomou uma decisão sem pensar direito. Então, você no começo, você consegue fazer isso, que existem técnicas, né? Não vou entrar muito a fundo, que é outra coisa que a gente conseguiria falar por 2 horas. São técnicas de PNL, que é Programação Neurolinguística, que é algo que a gente tem configurado no nosso cérebro, onde você, repetindo gestos, sentando da mesma maneira, mostrando para ele que você tem o mesmo perfil, esse cliente tem que se abrir mais com você. Aplicou o rapport, pesquisem aí depois, é RAPPORT. Aí você faz ele se abrir. Então, nessa primeira abordagem, você escuta. Não adianta você chegar, blá, 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 blá. Eu tive um vendedor no começo que ele fazia isso, né? Ele sentava na frente do cliente e começava, blá, 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 vomitava um monte de informação. Olha, é difícil você conseguir mostrar, você conseguir definir uma estratégia de venda, sendo que você só está falando e não está ouvindo o que seu cliente tem a dizer, tá? Então, é necessário que você escute mais de início, daí você vai para a estratégia. Então, se o seu cliente ele for muito técnico, então você vai começar a ir para a parte técnica. Se você não for técnico, você vai chamar seu engenheiro e você vai junto com ele, você vai deixar os caras discutindo mesmo, você vai entrar no meio e vai falar do que você sabe. Se o cara for muito financeiro e você não tem tanto domínio financeiro, eu indico, estude. O financeiro é importantíssimo, né? Mas se você não tem muita noção de índices, de taxas, como eu posso dizer, de características financeiras da proposta, estuda isso, para que você consiga falar com ele sobre esses termos técnicos que ele gosta. Se o seu cliente for um cara que, eu tive cliente que falou assim, enche o meu telhado. Eu falo, calma, mas vamos... Não, eu quero que enche o meu telhado. Beleza, vamos encher o seu telhado. Então você vai para encher o telhado, mostrar uma maquete 3D bonita para ele ver que você está enchendo o telhado, porque ele é um cara visual, entendeu? Então, dependendo do perfil do seu cliente, você segue estratégias diferentes. Então, a primeira parte é se alinha com ele. Se alinha, mostra quem é você.
Se o seu cliente der a oportunidade de te ouvir, quer dizer que você já abriu aquela primeira porteira, né? Aquela primeira porta. Abrindo a primeira porta, daí para cima é só estratégia para você conseguir levar a sua venda para o final. Certo? Então o Rodrigo mandou aqui, ó. Então ele de fato queria zerar a demanda, mas eu expliquei que no caso dele, uma fábrica grande de polpa de fruta, só de câmaras frias tinha 6 unidades. Aí o projeto deu algo em torno de 1.600.000, mas ela ainda teria que levar para um terreno em outro município, estado, e gastar 60 mil de subestação, e ficou realmente alto o custo. Rodrigo, o sistema fotovoltaico ele traz custos em todos os níveis, né? Claro que nos menores, aí, quando você coloca em baixa tensão, os custos são muito menores, né? Às vezes você precisa mudar um padrão de entrada, passar de 150 para 200, ou de 100 para 200 amperes, que seja, só que o custo é muito menor, né? Muito mais baixo. Quando você vai inserir um sistema fotovoltaico, primeiro, vamos alinhar a questão da demanda. O que é demanda? Demanda é você mostrar para a concessionária quanto de potência vai rolar naquele lugar. Você vai para dentro, vai para fora, não importa. Entendeu? O medidor ali de demanda que calcula, né, o valor que você consumiu de demanda, ele não importa se você está jogando essa potência para fora ou para dentro. Ele vai medir e vai aplicar a multa, mesmo se essa potência for sentido concessionária, né? Então, só de câmera fria ele tinha 6 unidades, aí o projeto é em torno de 1.600.000. Mas ele ainda teria que levar para um terreno em outro município do estado, que é 60 mil. Se você fizer toda a matemática financeira, que daí ela é mais complexa, tá? Você tem que levar já para um lado mais como se fosse uma empresa mesmo, você está calculando um payback a longo prazo. Se mesmo assim o seu cliente não conseguiu ver o benefício disso, às vezes por ele ser tão grande, ele já paga um valor pequeno na tarifa, né? Às vezes 50, 40 centavos, depende aí do custo da sua região, dessa tarifa, ele realmente, o payback vai para 10, 12 anos, e se ele bota o custo de oportunidade, fica mais assim, mais longo que se ele investir na própria fábrica dele. Então, algumas vezes o cliente pode considerar isso como não viável. Acontece bastante, a gente passa bastante por isso, né? Então, não é uma coisa incomum, tá? Porém, é o que eu disse, né? Existem clientes para você fechar e clientes para você não fechar. Muitas vezes a gente já desistiu também de sistemas onde a gente viu que o padrão de entrada e as alterações do padrão e etc. não iam ser viáveis para esse cliente, porque o payback era muito mais alto. E quando ele faz custo de oportunidade, o que é custo de oportunidade, para quem não sabe? É a comparação, né? Você compara se ele investir, comprar outra câmera fria, qual que é o retorno que ele tem? Ele tem um payback de 4 anos. Pô, se ele investir num sistema fotovoltaico, ele vai ter um payback de 10, 11 anos, esse sistema é inviável para ele. Não é viável para todas as pessoas. Então, isso tem que ser feito até para você não gastar muita energia com isso, né? 0,57 centavos, 0,54 centavos. Certo? Então, assim, 54 centavos é um valor que está baixo, né? É um valor que o payback do cliente é mais alto. 11 anos e meio, se você colocar, eu como empresário já, vou pular aqui, não vou falar mais de fotovoltaico. Eu sou empresário de energia fotovoltaica, mas o cara está me oferecendo um drone que mede ultravioleta lá, ultravioleta não, infravermelho, né, que mede o calor, e aí custa 20 mil reais. Eu falo, putz, mas se eu pegar 20 mil reais e investir em outra coisa aqui, em computador, em contratação e tal, vou ter um payback muito mais baixo, meu investimento vai retornar muito mais rápido. Esse cliente pode ver que não valeu a pena, a não ser que aí a gente entra naquela questão do financiamento. Você consiga um financiamento subsidiado com uma taxa muito baixa. E daí esse valor começa a ser compensado pelas economias dele. Só que a gente tem que buscar no caso a caso, né? É difícil falar para você numa situação genérica, né? Porque precisa ser analisado, precisa fazer um cálculo financeiro mais refinado, né? Mais complexo. Beleza, pessoal? Continue com as perguntas aí. Eu vou seguir aqui na apresentação. Perfeito? Aí logo depois eu vou fazer uma pausazinha aqui, que eu vou mostrar algumas coisas para vocês e aí eu já volto para as perguntas. Beleza, pessoal? Então vamos falar de vendas consultivas. O que são vendas consultivas? Então é o que nós fazemos no mercado de energia solar fotovoltaica. O que é uma venda consultiva? Você vende um produto, o cara vai lá na sua prateleira e pega, eu quero 4 módulos aqui de 400
e quero um inversor de 1,5. Ele faz isso na sua empresa? Ele liga para você e fala assim, ó, alguns até fazem, né? Mas é bem pequena a porcentagem. Pô, comprei um sistema aqui e agora eu quero que você venha instalar, como a gente faz com ar-condicionado. Ó, tem uma autorizada na cidade. Não, geralmente não é assim. A venda consultiva, ela é uma venda onde você procura prestar efetivamente uma consultoria para o seu cliente. Você está oferecendo uma solução. Você vai falar ao cliente, quanto que você gasta, quanto você quer economizar, etc. Você faz toda a análise do local dele, e aí eu vou dar algumas sugestões aqui do que vocês podem fazer. E você vai falar, cara, seria melhor para você fazer isso, fazer aquilo. Nem sempre o maior sistema fotovoltaico, mais caro, que vai te dar mais retorno, é a melhor solução para o seu cliente. Então, o seu objetivo é se colocar no lugar dele. Lembra que o pessoal falava muito isso? O foco é no cliente, né? A empresa é o quê? É todo mundo olhando para o cliente. O foco não é interno, não somos nós, colaboradores, que importamos. O foco é o cliente. Já no nosso mercado, como ele é muito novo, vocês vão fazer uma estratégia diferente. O foco é o foco do cliente. Então, olha a diferença. Foco no cliente, você está olhando para ele. Foco do cliente é você se colocar no lugar dele e entender qual que é a melhor solução possível para ele. É o maior sistema fotovoltaico? Muitas vezes não. A gente já ofereceu para o nosso cliente diminuir o valor do sistema fotovoltaico e investir em outras partes. E isso deixou o nosso cliente muito mais feliz, nosso cliente ficou muito mais satisfeito, indicou a gente. Já vou contar a história desse cliente, né? O que a gente fez, o que a gente prestou de serviço para ele e depois o que veio de retorno. E isso vai fazer com que o seu cliente realmente seja conquistado pela sua empresa. Se ele for um cara que tem dinheiro, que tem outras empresas, ou se ele tiver parceiros que tem, ou se ele tiver alguém para te indicar, ele vai te indicar com gosto, boca cheia. Entendeu? Então, na venda consultiva, nós vendemos a solução. E nem sempre a solução é algo que nós temos na mão. Perfeito? Beleza. E o que o seu cliente está procurando? Ele quer um módulo fotovoltaico? O seu cliente quer comprar um inversor? Ele quer baixar o valor da conta? Nossa, então a gente começa a entrar numa análise aí um pouco mais refinada, certo? Então, você está falando da solução lá em cima, que é o que ele quer, e aqui a gente está falando o que ele procura. O que ele quer e o que ele procura, são coisas diferentes. Ele procura o módulo fotovoltaico, ele quer saber de placa, ele quer comprar placa, ele quer que você venha para ele e fale assim, eu quero 15 placas, ou eu quero um inversor, alguns até falam, eu quero a marca A, marca B, quero Frones, quero não sei o quê. Ele quer baixar o valor da conta? Aí muita gente vai me responder, ele quer baixar o valor da conta. Legal, mas vamos um pouco mais a fundo? Então vamos entrar na diferença entre o que o seu cliente procura, né? Porque eu falei lá atrás, o que ele quer, certo? O que ele quer, o que ele procura e o que ele realmente deseja. Qual que é o desejo dele? Então aqui a gente já está entrando numa estratégia. Então é para você conseguir se alinhar com os interesses do seu cliente e conseguir efetivamente atingir lá o âmago do seu cliente para que você consiga vender para ele. Então eu coloquei aqui das aplicações dos porquês. Ele procura e ele deseja. Ele te procura falando, vou pegar o nome de alguém aqui, Douglas, o que seu cliente quer? Ele vem para você e fala assim, Douglas, cota para mim um sistema aqui, eu estou pagando 1.500 de conta e eu quero economizar. Legal. Mas você entra mais... Certo, vamos atrás da solução. Então, a gente vai atrás dos porquês. O que seu cliente quer com essa economia? Então, qual é o desejo dele? O que tem por trás daquilo que ele está procurando? Então, aqui eu separei alguns exemplos do que seu cliente realmente deseja. Se alinhe com isso. O que ele realmente deseja? Ele deseja... Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui tem... Ele quer relaxar, ele quer paz, ele quer tranquilidade. O seu cliente pode querer uma viagem, o seu cliente pode querer mais tempo com a família, ele pode querer bens materiais, não tem nada de errado com isso. Aqui nós não estamos avaliando o que é certo, o que é errado, até porque a gente vai falar de outros assuntos polêmicos já. Ou o seu cliente só quer investir, ele só quer que o patrimônio dele aumente, entendeu? Então ele está procurando investimentos, e eu coloquei lá no meu Instagram, para quem não viu meu Instagram, é Paulo2R. No meu Instagram fala lá que todo investimento ele tem ele é um tripé, né? Ele tem 3 bases, que é risco, certo? Que é liquidez e que é o retorno, que é a rentabilidade. Então são 3 pés. Por exemplo,
Se você procura alta liquidez, geralmente você tem baixo retorno, você tem uma baixa rentabilidade e você tem um baixo risco, certo? Então você tem um alto e outros baixos. E o sistema fotovoltaico, ele te apresenta o quê? Ele te apresenta baixo risco, ele te apresenta alta rentabilidade, só que o que ele tem de ruim? Ele tem a liquidez. O seu cliente não vai conseguir usar aquele dinheiro, ele vai economizar mensal, aí mensalmente, até colocamos um carinha aqui, ele vai regando, e o patrimônio dele vai aumentando. Então eu coloquei aqui no próximo slide para vocês o que ele realmente deseja. Ele quer comprar placa, ele quer comprar o sistema, o que ele quer? Ele quer aumentar o patrimônio, ele quer segurança, ele quer tranquilidade, ele quer viagem, ele quer viajar. Tem gente que tem muito isso, né? Não, eu quero sumir daqui. Quero passar mais tempo com a minha família, então eu quero investir em algo hoje que lá na frente eu vou conseguir guardar mais dinheiro para ficar mais tranquilo. Não vou ficar trabalhando até 90 anos de idade, a não ser que eu queira. Se eu quiser trabalhar até os 90 anos de idade, é problema meu, ótimo, mas a não ser que eu queira. Só que isso é o que o seu cliente realmente deseja. Putz, insight. Então, meu cliente não quer comprar o sistema fotovoltaico. Meu cliente ele quer outra coisa. Aí você começa a se alinhar com o seu marketing. Então a gente começa a entrar, eu vou mostrar para vocês uma propaganda já da Leite Ninho. Vocês vão perceber que na propaganda eles não falam de leite ninho, eles não falam de leite em pó, leite ninho é isso, é A, B, tem ferro, tem não sei o quê. Eles falam de uma situação, certo? Eles buscam o que as pessoas que compram leite ninho, que antigamente era mais mãe, né? Na época da propaganda, a propaganda deve ser 2015, 2016. Hoje tem toda essa questão aí dos pais, etc, né? Mas você começa a perceber que eles estão atacando quem? Quem vai consumir aquele produto? A criança. Mas quem vai comprar é a mãe, então quem tem o poder de decisão é a mãe. E vocês vão ver na propaganda como eles atacaram. Gente, venda, 90% da venda não é racional. Racional é o cara entender que ele precisa. Entendeu? Então é a primeira parte aí de uma série do fluxo do desejo, que eu vou mostrar para vocês já, o desejo de compra. Mas o emocional é muito importante. Certo? Lembra que eu falei do rapport? Quando o seu cliente inconscientemente começa a entender você como um semelhante, ele decide fechar com você, porque ele começa a se abrir, ele começa a sentir segurança naquela conversa. Então, ele começa a atingir alguns itens que estão por trás do que ele quer. Para você saber o que seu cliente realmente deseja, você tem que entrar na questão do público-alvo. Vocês definiram o público-alvo de vocês? Quem é o público-alvo de vocês? A gente geralmente no começo tende a falar, todo mundo é meu público-alvo, quero vender para todo mundo. Legal, você pode vender para todo mundo, mas em quem você vai focar a sua comunicação? Em quem você vai focar a sua vestimenta, a maneira, a sua estratégia de venda, né? O pessoal chama de copywriting hoje, né? Você vai alinhar o seu copy. Qual é esse tipo de cliente que você quer atingir? Então tem uma diferença aqui, são dois itens. Tem o público-alvo, que ele é mais generalizado, a gente está falando de um grupo, e tem a persona. Então a persona, você vai pegar dentro do seu público-alvo e vai realmente definir uma persona. Você vai dar nome para ele, você vai dar idade, você vai dar uma crença, medo, fase da vida, rotina, hobbies. Com isso, você vai conseguir definir isso aqui, ó. O que aquele cliente, aquela persona que você definiu realmente deseja, o que ele quer, não é? Então, você começa a entrar por trás daquilo. Aí você alinha o seu marketing, você puxa o seu lead. Aí você sabe como você iniciar uma conversa, o que vai ser sua argumentação inicial, que é algo que o Júnior me perguntou aqui. Como que você vai chegar nesse cara? Entendeu? Porque você definiu o seu público-alvo. Ah, Paulo, mas se eu definir que o público-alvo é um cara classe alta, rico, 2 filhos, e vira um cara classe média, solteiro, que está começando a investir na empresa. Ótimo, você vai atender. Definir um público-alvo não quer dizer que você vai deixar de atender outras pessoas. Definir um público-alvo quer dizer que você vai focar suas energias em uma coisa. Você vai vender para todo mundo que aparecer. Claro que, como eu falei, né, dentro de certos critérios. Mas você vai efetivamente buscar aquele cara que é a sua persona. Se você não alinha isso, fica muito difícil. Você faz um marketing muito generalizado, você faz uma estratégia de venda muito generalizada e você não consegue efetivamente atingir o emocional desse cliente. Se alguém que não sabe o que é pirâmide de Maslow, a pirâmide de Maslow, ela traz as nossas necessidades. Ele traz as nossas necessidades, as necessidades de um ser humano. Então, eu já vou explicar para vocês o que isso tem a ver com venda. As primeiras necessidades, são necessidades mais básicas que a gente tem, que estão na base aqui,
São as fisiológicas, que é dormir, comer, respirar, enfim, comer nutrientes, exercício. São as necessidades fisiológicas. Necessidade de segurança é a segunda parte. Então, eu tenho um local para morar, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho investimento, eu tenho trabalho. Legal. Terceiro, necessidades sociais, relacionamentos, amizade, namoro, casamento, família e etc. Mais para cima, necessidade de autoestima, realização. Até tá a realização pessoal, mas aqui embaixo, uma realização mais abrangente, certo? Necessidade de você ser reconhecido, de as pessoas falarem coisas para vocês. Muita gente não se importa, né? Mas aquele elogio de manhã que você escuta, depois você tá com aquela cara desse tamanho, ou você tá com a barba mal feita, a pessoa fala, pô, você é bonito, a pessoa elogia sua roupa, a pessoa elogia algum conhecimento que você tem, e isso faz com que a pessoa se sinta realizado pessoalmente. Então, você atinge o topo da pirâmide. Tendo tudo isso atingido, você consegue se sentir realizado. Essa é a pirâmide de Maslow. Pessoal, o que isso tem a ver com venda? Se você entende a pirâmide de Maslow, se você tem o seu público-alvo bem definido, e se você sabe o que ele deseja, tem um conceito sobre a pirâmide que é importante, que é o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Tem um conceito que é o seguinte. Você primeiro quer atingir as necessidades de baixo. Você sempre foca na base. Você primeiro quer atingir suas necessidades fisiológicas. Se você tá sem respirar, cara, não importa se você tem todo o resto. Se você tá sem comer, não importa se você tem todo o resto. Se você tá com necessidade de fazer suas necessidades, não importa, cara. Se você tem um bom relacionamento, se você tem um bom emprego, cara, não importa. Naquele momento você tá extremamente infeliz, você precisa resolver seu problema. Se você tem tudo isso, mas você tem uma saúde ruim, cara, não importa. A gente vai buscar a base. A gente vai sempre partir por baixo. Beleza. Necessidade de segurança. Necessidade de segurança vem antes da necessidade social. Pô, você tem que ter sua casa, tem que ter seu dinheiro. Não adianta você ter um monte de amigo e não ter dinheiro. Entendeu? Não adianta você ter, sei lá, realizações. Vamos lá na parte da autoestima, né? Você ter uma realização, você ter algo que você faz, você ter um bom emprego, onde você ganha dinheiro e tal, mas você, que já na parte ali da necessidade de autoestima, mas você não tem amigos, você não tem relacionamentos. Então, isso é uma coisa ruim, né? Então, você primeiro busca a base. Quando você entende isso, aí é a sacada. Outra sacada, sacada número 2. Você começa a ver que você tem que buscar as necessidades da base da pirâmide. Então, você estuda essa pirâmide, você começa a entender, gente, investimento, olha, eu vou mostrar aqui para vocês onde fotovoltaico bate bastante, está lá na base. Você quer falar para o cara, pô, instala o sistema, porque você tem isso, tem aquilo, tal, mas, gente, logo depois da fisiológica, vem a necessidade de segurança, vem a necessidade de ter investimento, ter as coisas lá, e isso faz com que você consiga atingir o seu cliente no inconsciente dele, não no consciente, não na parte da frente, onde o cara está pensando, está vendo, está decidindo. Você atinge no inconsciente, entendeu? Então, pô, esse cara quer investir, esse cara tem essa necessidade de segurança, então você definiu seu público-alvo, você descobriu o que ele deseja, você agora descobre o que ele necessita. Fechou. Pô, Paulo, mas parece ser fácil. Não, não é fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa estudar, precisa pensar. Se você é aquele cara que é tomado pelo TOD, o TOD é o TODD, tarefas ocupacionais do dia a dia. Se você é tomado pelo TOD, se você fica o dia inteiro fazendo atividades, não tem tempo de pensar, eu tenho uma má notícia. Para. Você precisa parar. Você precisa interromper essa rotina e começar a investir também no seu ócio criativo. Em momentos que você para pensar e para tomar decisões. Você precisa parar para você definir estratégias, que é o foco de tudo isso aqui que a gente está falando. Definir estratégias. Certo? Perfeito. Então, você entendendo necessidade, entendendo o desejo, quem é o seu cliente, você já está lá na frente. Você já correu, se não for o primeiro na corrida aí do fechamento com esse cliente, você é o segundo. Perfeito. Então, isso você começa a estudar mais. Então, vou trazer agora um assunto polêmico para vocês, mas antes vou mostrar a propaganda que eu prometi.
Então, ó, vou mostrar essa propaganda para vocês. Logo depois, a gente discute ela e vocês vão entender do que eu estou falando. Um filho, acho que é o melhor presente que a gente pode se dar. Ela foi um sopro de esperança para mim. Ela foi muito desejada. Gabi foi enviada, não foi nem como filha, foi como um anjo. Porque ela é um anjo na minha vida. Não dá pra falar com palavras, porque eu amo muito ela. Ela é o presente da minha vida. Ela vai estar sempre do meu lado e eu do dela. Eu gosto de maquiar ela, ficar com ela, cuidar dela. Você é charmosa, você é perfumada. Mamãe, eu te amo. E eu adoro ela como sendo minha mãe. Ninho, o que se nutre na infância dura para sempre. Pessoal, vocês entenderam bem o que eu quis mostrar para vocês aqui? Vocês entenderam bem? Não acabou ainda não, tá? Só estou explicando sobre o vídeo. Vocês entenderam bem o que eu quis mostrar aqui para vocês com essa parte de... Eles não atacaram, eles não falaram sobre a questão do... Pô, compra meu leitinho, porque meu leitinho é o melhor. Porque eles não ficaram falando do produto deles. Elas partiram para a questão do... Pô, nutre isso, nutre aquilo, nutre sentimento, minha mãe é mais especial. E isso atinge quem? Atinge o emocional da pessoa que toma a decisão da compra. Certo? A pessoa toma a decisão da compra. Lá no inconsciente dela, ela consegue tomar a decisão se isso deve ser comprado ou não. Então, eles conseguiram vender para ela sem falar sobre o produto. A única coisa que eles falaram no final era assim, leitinho, tal. Pronto, acabou. É uma propaganda de 1 minuto e meio que não falou sobre o produto deles. Não falou nada. Entendeu a lógica da coisa? Então, você muitas vezes está focado em falar, sistema fotovoltaico é bom, sistema fotovoltaico te dá retorno de 3 anos, sistema fotovoltaico tem uma longa durabilidade, sistema fotovoltaico. Fala, gente, mas e o emocional? O que está atingindo o seu cliente lá atrás? Para o seu cliente falar, putz, tem que fechar um sistema fotovoltaico, eu preciso fechar um sistema fotovoltaico. Próximo exemplo é um exemplo um pouco controverso, e eu não vou falar aqui sobre opiniões, não vou falar sobre ideologia, se é certo ou se é errado. Eu vou analisar aqui com vocês a estratégia da Natura. Então, a Natura foi lá, pegou um homem transexual para fazer a propaganda de Dia dos Pais. Contra ou a favor, não vou falar disso aqui, vou falar da estratégia por trás do pessoal que definiu isso, né? Claro que a minha analogia aqui, né, a minha análise, ela é superficial, né? Do pouco que eu vi, não acompanho muito, né, a marca, nem nada, mas do pouco que eu vi, eu consegui fazer essa análise. Gente, olha só. A agência que fez essa propaganda é a mesma agência que fez, eu não sei quem viu, aquele conflito da XP com o Itaú. A XP veio e falou, gente, quem tirar dinheiro do Itaú e mandar para a XP, vamos dar um colete escrito XP aqui, ó. Rapaz, mas saiu um monte de dinheiro do Itaú e foi para a XP. Foi essa mesma agência. Qual que é a inteligência aqui? A Natura definiu o público-alvo dela. Falou, nosso público-alvo é quem? Nosso público-alvo... Eu vou chutar aqui, tá, gente? Então, assim, como eu disse, eu não estou falando de ideologia, de certo ou de errado, mas para vocês entenderem. Eles pensaram, gente, a gente quer a pessoa que grita na internet, a gente quer a pessoa que fala, a pessoa que defende o que acha, a pessoa que vai lá e fala, eu acho que isso está errado. A gente vai... são mulheres, em sua grande maioria, transexuais, bissexuais, homossexuais, heterossexual, não importa. Eles querem pegar um nicho, um foco do mercado. Quando eles lançaram essa propaganda, isso aí elevou as pesquisas da Natura nas estrelas. Então tem um videozinho no YouTube rolando do pessoal fazendo uma análise dos dados do Google, né, da Natura, e os números deles foram nas alturas. Quanto a Boticário, por exemplo, o pessoal veio e falou assim, tá errado, não podia colocar um homem, porque um homem transexual tem que colocar um homem.
esse pessoal não ganhou seguidor, esse pessoal não teve pesquisa no Google, então eu estou fazendo uma análise em cima de dados que a gente tem, tá? Boticário, que é o concorrente da Natura, não ganhou nada com isso, entendeu? As pesquisas não aumentaram, a Natura já em compensação foi nas estrelas. Então eles lançaram um assunto polêmico que todo mundo começou a comentar, certo? A galera falando, sou contra, sou a favor, sou contra, sou a favor, sou contra, sou a favor, e isso, é aquilo, eu acho que não deve, eu acho que deve, eu acho que deveria ser, galera zoando e falando, mas todo mundo falando da Natura. Então isso atingiu a galera que eles têm no público-alvo deles lá no coração, lá na alma, entendeu? Então isso faz com que a marca ganhe fidelidade. Essa marca consegue atingir o pessoal que ela quer atingir de uma maneira que não vai voltar atrás. O pessoal vai lembrar disso lá atrás. Aliás, lá na frente. Lá na frente eles vão estar lembrando que lá atrás a Natura, uma empresa engajada, fez uma propaganda, isso e aquilo. Então vamos pensar na estratégia. Muitas vezes a gente perde tempo gritando, né? É certo, errado, é certo, errado. Mas a gente tem estratégia por trás. Lembra do emocional? Tá certo, tá errado? Não vou dar aqui minha opinião. Porém, pessoal, olha a inteligência que isso teve por trás. Olha só quanto as pessoas estão falando nisso, estão discutindo na internet, estão batendo, mas estão falando da Natura. Entendeu? Olha que as pessoas que defendem, como estão defendendo a marca. As pessoas viraram defensoras da marca. A Natura não precisa falar nada. Ela não precisa se posicionar. Porque as pessoas estão lá e estão defendendo a marca, estão batendo. Por quê? Porque ela conseguiu se engajar, ela atracou ali com o público-alvo dela e está fechado. Entendeu? Provavelmente eles vão ter recorde de venda no Dia dos Pais porque eles definiram essa estratégia, que é polêmico ou não, vocês são a favor ou contra, foi uma excelente estratégia. Perfeito? Então, pessoal, vamos falar de estratégia. Isso aqui é um fluxo do que o pessoal chama de fluxo do desejo. Pedro Superti, pesquisa lá, o cara é sensacional, falando sobre vendas, marketing de diferenciação, claro que é mais abrangente, né? Mas ele fala muito sobre esse fluxo do desejo. Então você informa, que eu estava até falando com o Júnior ali em cima. Você informa, fala para o seu cliente, existe sistema fotovoltaico tem isso, racional. Aí você lança uma imagem. A imagem é da fatura, a imagem é do seu cliente se vendo lá na frente, economizando, entendeu? Você mostrando aquilo, visual, vendo foto de sistemas instalados, vendo as faturas que passaram de R$ 1.500 para R$ 100. Beleza, imagem. Emoção. Você lança lá, mostra a foto daquela família que eu mostrei ali em cima para vocês, ó. Cadê aqui, ó? Falei, é isso que você quer? Porque você já entendeu o perfil do seu cliente. Falei lá em cima. É isso aqui que você quer passar tempo com a sua família, isso é uma imagem. Entendeu? Então você passou pela informação, passou pela imagem do sistema, agora parte para a emoção. Descobrir essa emoção. Então seu cliente começa a imaginar lá na frente, fala, putz, eu vou estar isso, eu vou estar aquilo, eu vou conseguir usar esse dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, eu vou ter uma economia mensal gigante, e com isso eu vou conseguir atingir minha necessidade, o meu desejo. Lembra lá em cima? Necessidade e desejo. Então, aí entra no desejo. Então, aí o desejo gera ação. Desejo gera compra. Você informou, você mostrou a imagem, você causou emoção nesse cliente, você mostrou as coisas, falou sobre, fez o rapport lá, seu cliente deu a semelhança, deu a oportunidade de você falar, de você ir para o ataque. Por final, gerou desejo. Putz, quero comprar um sistema fotovoltaico. Mas vou comprar com a empresa do Rodrigo Anselmo aqui. Vou comprar com ela porque, cara, o cara é sensacional. Ele se identificou com você. Seu cliente não vai comprar um sistema fotovoltaico. Ele vai comprar a sua marca. Entendeu? Ele se sentiu próximo dela. Porque você entendeu o desejo dele. Ele nem sabe que você entendeu o desejo, que você entendeu a necessidade dele. Ele não tem a mínima noção que isso aconteceu. Só que você atendeu isso, você atingiu isso. Então ele cria uma intimidade com você e ele fala, eu vou comprar o Paulo. Eu não vou comprar a Cidade Solar, eu não vou comprar... A Cidade Solar não, vou melhorar. Não vou comprar o sistema fotovoltaico. Eu vou comprar a Cidade Solar, que é a empresa do Paulo lá de Londrina. Entenderam? Beleza? Então agora eu vou falar qual é a maior dor do seu cliente. Já falando aqui do desejo também. Vamos citar algumas dores aqui. Putz, eu pago caro na conta de energia. Então, vamos falar de empresa
e pessoa física. Qual é a maior dor do seu cliente? Pago caro na energia elétrica. Eu pago caro, então, assim, energia elétrica na minha empresa, vamos falar de empresa, na minha empresa é primeiro ou segundo ali na lista dos meus custos fixos, ou até custos variáveis, dependendo da empresa, né? Ela é a primeira, certo? Ela é um dos maiores custos que eu tenho, geralmente né? Se for um restaurante, é o primeiro, se for uma indústria, geralmente é segundo. Numa residência, eu falo, gastei 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 com energia, eu não aguento mais. Não aguento mais pagar esse valor para concessionário, eu preciso fazer alguma coisa, isso é uma dor. Não sobrar dinheiro no fim do mês, ele viu e fala, meu Deus, eu tenho 2.000, vou pagar 2.000 na conta que pagou, não sobrou dinheiro. Ou numa empresa, ele olha no lucro líquido lá, depois de ter pago tudo, fala, meu Deus, meu lucro líquido deu 0, consegui pagar tudo, ficou lucro bruto ótimo, mas na hora que eu tirei todos os custos, meu lucro líquido zerado. E a conta mais onerosa da empresa, ela envolve lá a primeira parte que eu falei, né? Então, qual é a maior dor? Como que você vai descobrir isso? O que incomoda o seu cliente? Você consegue fazer de outras formas essa pergunta, né? Você consegue perguntar para ele, mas, o cliente, o que te incomoda? O que te fez procurar o sistema fotovoltaico? E isso faz com que ele se abra para você. Claro que atingindo ali alguns pré-requisitos, ele vai se abrir, ele vai falar para você. Muitos clientes não dão essa liberdade, tá? Mas a maior parte dá. Então você consegue entender qual é a dor. Como que você alivia essa dor? Aí você começa a ir por trás, dando informação, alimentando ele, mostrando. Pô, minha maior dor é pagar caro na conta de energia. Um exemplo. Tem um cliente nosso aqui que nós fechamos no final de 2018. Ele mora numa casa de altíssimo padrão, uma casa gigante, e ele tem uma piscina imensa. Ele tirou o aquecimento solar, porque ele não estava gostando, enfim, motivos dele. Colocou uma bomba de calor. O que é a bomba de calor, para quem não sabe? É uma resistência, onde tem uma bomba que vai girando a água ali e vai aquecendo a água da piscina. Gasta um absurdo, é uma resistência, entendeu? Então, toda resistência gasta demais, né? Nós chamamos esse cliente e falamos, o que está acontecendo? Ele falou, pô, eu quero aquecer minha piscina, mas estou pagando R$2.500 na conta de energia, o que eu faço? A gente falou, instala um sistema fotovoltaico, vamos considerar a potência aí da sua resistência, só que você só vai ligar essa resistência, pode ser todos os dias, mas você só vai ligar das 10 às 4, todo dia. Deixa estourando, das 10 às 4, das 10 às 4, todo dia. A conta dele, com essa conta que a gente fez, baixou de R$2.500 para R$200. Olha só o que eu estou falando para vocês. Então, a gente pegou a dor desse cliente, explicou para ele, isso foi antes da venda, explicou para ele o que daria para ele fazer, quanto queria economizar, e ele ficou desesperado. Ele só queria negociar ali como que ele ia pagar. Fechou. Decidiu comprar, comprou com dinheiro, com recurso próprio. Depois que aconteceu isso, a gente mostrou, devia até trazido essa conta para vocês, né? Vou tirar uma foto, vou postar no Instagram, depois vocês procuram lá, Paulo 2R, vou postar lá para vocês verem. Ele ficou extremamente feliz com a gente. Ele é o tipo de cliente, quando um cliente fala, pô, eu queria visitar uma usina para fechar com vocês, a gente leva ele lá. Extremamente satisfeito com a solução que a gente entregou. Então, veja que isso envolve vários itens que eu falei para vocês aqui no decorrer dessa aula. Tanto assim, entender a dor, entender a necessidade, entender, vender com emoção, entendeu? Isso faz um diferencial imenso. Então, vamos para a parte de que informações você pode fornecer para esse cliente. Você sabia que ao instalar um sistema fotovoltaico em uma indústria, a tendência é a diminuição do fator de potência? Meu Deus, Paulo, eu não sou engenheiro, como que eu vou falar de fator de potência? Gente, eu vou falar de uma maneira resumida, mais para frente eu vou fazer uma aula, ou provavelmente vai ser uma live aí no Instagram, mas vou deixar gravado lá para vocês, vou falar sobre essa questão do fator de potência. O fator de potência é algo que é medido pela concessionária, que não pode ser abaixo de 0,92. Não pode. Se o seu cliente tem muito maquinário, geralmente indústria, essas coisas tem muito maquinário, muita máquina que tem bobina, isso tende a diminuir esse fator de potência. Entendeu? Então ele vai, se ele baixar abaixo de 0,92, ele tem que instalar algo que se chama banco de capacitor. Então ele instala um banco de capacitor, que o banco de capacitor sobe e fica acima do nível que a concessionária estabeleceu. Então, esse cliente está trabalhando filé. Você vai e instala um sistema fotovoltaico. O fator de potência dele vai cair de novo. E aí? Alguém falou isso pro cara? Alguém falou isso pro seu cliente? Você vai investir no sistema fotovoltaico, mas tem que instalar o banco de capacitor. Aí você fala, mas Paulo, eu não trabalho com banco de capacitor. Mas tem gente que trabalha, chama para fazer uma venda casada.
Cuidado, venda casada é proibida, né? Quando eu falo venda casada é chamar a pessoa para trabalhar junto com você aí nessa venda. Fala, gente, vem cá, vamos lá fazer um orçamento comigo. Ó, o fator de potência é esse, ativo é esse, reativo é esse. Aí envolve o cálculo de engenharia e vai baixar o fator de potência para tanto, então eu preciso do banco de capacitor para tanto. O que você fez aqui? Você falou uma coisa que seu concorrente não falou para o seu cliente. Eu estava vindo uma live ontem, até estava conversando com os meninos que trabalham comigo aqui, fiquei desesperado. O cara falou, não, você instala. É claro que hoje existe os smart inverters, que são inversores que cuidam dessa questão do fator de potência, né? Beleza. Estou falando do inversor normal, que é o que a gente compra aí, que é o Solis, Sage, Fronius, o antigo ABB, né? Enfim, todos os inversores que a gente está acostumado a comprar, eles não são esse smart que é mais caro. Então, sim, interfere no fator de potência. Então, eu estava ouvindo o cara estava falando, não, você instala numa indústria, ele joga mais energia ativa, ele aumenta o fator de potência. Cuidado, cuidado. Eu posso mostrar matematicamente, através de diagramas, etc., para vocês que não aumenta o fator de potência, ele abaixa. E isso causa ativa um gatilho mental na cabeça do seu cliente, é o gatilho mental da empatia, você está se preocupando com ele. Então ele falou, legal, gostei disso aí, não sabia. Pô, se o seu concorrente instalasse, eu ia ter que investir no banco de capacitor e ele não falou nada. Olha só, você saiu à frente do seu concorrente. Próximo. Você sabia que a eficiência de um sistema de aquecimento solar para banho é de 70%? Gente, 70%. Eu estou falando para vocês que o sistema fotovoltaico tem na faixa de 17%, 18%, alguns mostram vindo com 20%, 22%, etc. Mas vamos pegar a média de 18%. Se você instalar um sistema de 18% de eficiência, vocês acham que ele vai ser mais viável que um sistema que tem 70% de eficiência? Não, gente. Não adianta instalar um sistema fotovoltaico para suprir a resistência do chuveiro. Instala um aquecimento. Então, você chega no seu cliente gasta R$1.500. Legal, gastou R$1.500. Só que se eu instalar o aquecimento, eu consigo baixar R$500, R$600 a conta dele. Então, pô, de 1.500 baixei para 500, instalando um sistema muito mais barato, sistema fotovoltaico, né? Ele é muito, muito mais barato. E aí eu fiz um sistema fotovoltaico para economizar lá, sei lá, R$900. Então ele vai continuar pagando 100 do mínimo, iluminação e etc. Eu fiz que esse cliente economizasse os mesmos R$1.400 que ele iria economizar com um sistema fotovoltaico maior, mas investindo muito menos. Isso vai fazer com que você venda o que eu falei lá em cima, a solução. Seu cliente vai ficar muito mais satisfeito com isso. Ele vai fechar, vai falar, cara, esse cara indicou para mim um negócio aqui, investimentos e tal. Então ele vai ficar muito feliz com isso. E esse é um argumento de 70% que te deixa muito à frente, te dá autoridade de falar. Você consegue falar para ele, ó, se você não cuidar aí, ó, se você instalar o sistema fotovoltaico aí que te ofereceram, você não vai falar de nome de concorrente, mas vai falar que te ofereceram, você vai investir mais, eu tenho aqui uma solução para você que é mais barato. Mas, Paulo, eu não instalo o sistema de aquecimento. Chama o cara, igual o cara lá do banco de capacitor, chama uma empresa para trabalhar junto com você nisso. Você ganha um parceiro que pode te indicar também, e você consegue atingir o seu cliente lá na emoção. Lembra da emoção? Ele fala, esse cara se preocupa comigo. Essa pessoa se preocupa comigo. Então, isso vai deixar você uns passos à frente da concorrência também. Você sabia que um bom estudo de eficiência energética somado ao sistema fotovoltaico pode baixar o valor do investimento inicial? Sacada 3, né? Acho que é 3. Sacada 3. Esse cliente que eu falei para vocês que ia comentar, ele tem uma empresa da área têxtil, né? Ele compra lá aqueles rolão de calça jeans e faz a calça jeans. Ele falou para mim, cara, eu tô gastando aqui 12 mil, 13 mil por mês. Dimensionamos um sistema para ele que ia para economizar todo o valor, né? Eu acho que na época deu 700 mil, 750 mil, alguma coisa assim. Falei, putz, mas é muito dinheiro. Eu falei, rapaz, deixa comigo. Fizemos um estudo de eficiência energética, então levantamos todas as lâmpadas. Ele tinha lâmpada de gás, tinha lâmpada disso, lâmpada daquilo. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que ele gastava muito, ele tinha um monte de ar-condicionado, tudo ar-condicionado velho, ar-condicionado de janela. Ele falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu montar um estudo para você aqui. Se você trocar esses ares, esses aparelhos de ar-condicionado por inverter, se você colocar lâmpadas de LED na sua empresa, e se você aí instalar o sistema fotovoltaico, você vai economizar. Podemos fazer? Aí a gente cobra, né? Cobra pelo estudo de eficiência, cobra pela instalação dos ares, que a gente decidiu fazer, assim, a gente terceirizou, né, a instalação, mas a gente fez através da nossa empresa. Beleza, fizemos todo o estudo, levantamos tudo, baixou para 550 mil reais. Nós baixamos 200 mil reais
deu a mesma economia para esse cliente, a gente não teve que aumentar a demanda, não teve que fazer nada na empresa, e ele conseguiu economizar. Hoje ele paga lá 1.000, 2.000, a crise aí atingiu muito ele, né, mas ele está retomando agora, mas ele está gastando 1.000, 1.500, 2.000, o sistema que a gente previu para gerar 17.000 kWh, se eu não me engano, nos meses pré-inverno aí, né, mês de março, abril, estava gerando 19, 20, porque a angulação dele era perfeita, assim, o sistema ficou sensacional, e esse cliente ficou extremamente satisfeito. Agora, o mais importante, ele faz parte da alta elite da cidade. Então, ele conhece todos os empresários das empresas grandes. Ele falou, ó, vou indicar, já indicou um que já fechou com a gente, esse um já indicou uma concessionária da Audi, né, que está analisando, já indicou uma outra empresa que gasta 70 mil reais por mês, que falou para a gente, né, como aconteceu aí com o Rodrigo, que o cliente falou para a gente, vai esperar a crise, não quer investir nisso agora, mas estamos ali, ó, já conversamos, já tivemos uma indicação de um cara que é amigo dele, que tem muito dinheiro e tal, e que instalou um sistema com a gente. Então, cara, nessa corrida a gente já sai na frente, certo? Então, gente, estudo de eficiência energética ajuda também. Pô, mas eu não vou gastar mão de obra com isso. Não efetivamente precisa gastar mão de obra com isso, né? Mas você pode garantir para o seu cliente que você vai estar se preocupando com ele. Chama uma empresa para trabalhar junto com você também. Nós decidimos fazer por conta própria porque nós tínhamos o conhecimento, mas caso você não tenha, terceiriza, mas puxa dentro da marca da sua empresa. Se a empresa está aqui, esse cara entra por baixo, né? Como terceirizado. Você sabia que o aumento de demanda para a instalação de um sistema fotovoltaico aumenta o payback exponencialmente? Como assim, Paulo? O cara tem 100 kW lá de demanda, ele paga um valor. Se você passa para 120 a demanda dele, a curva de aumento do payback não é assim. Ele não aumenta conforme aumenta o sistema, ele aumenta assim, ó. Então, se você dobrar a demanda, o seu payback, talvez ele não dobre, talvez ele triplique, entende? Então, assim, depois, se vocês quiserem, entre em contato comigo aí, vocês têm o meu e-mail, vocês receberam pelo webinário, ou tem o Instagram lá. A gente fez esse estudo, né? Eu posso mandar para vocês, mostrando que se você aumentar a demanda, você aumenta exponencialmente o tempo do payback. Para quem não sabe o que é payback, também tem um vídeo lá, mas no fotovoltaico todo mundo fala de payback, então eu fico bem tranquilo. Pessoal, tenta mostrar para o seu cliente, se ele quiser aumentar a demanda, legal, ótimo, instala o sistema maior. Mas tenta mostrar para o seu cliente, através de comparações, que se ele aumentar a demanda dele, vai ser ruim para ele. Porque se ele instalar com uma demanda mais baixa, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que aquele investimento naquela faixa tenha a maior economia possível. Então, ele está investindo um valor menor, mas ele está tendo um retorno excelente naquele valor. Depois ele pensa no que investir, se ele quer aumentar, se ele quer aumentar a demanda ou não. Mas a primeira parte ele vai investir e já vai ter o maior retorno possível. Ó, o gatilho mental da empatia. Vai ser a sacada 4 já, hein? Então, pessoal, venda consultiva tem a ver com solução. Essas são as estratégias que eu sugiro que vocês corram atrás, que vocês tenham na empresa de vocês e na estrutura de vendas. Pessoal, quem são os clientes? Vocês me falam, não, mas tem um cliente que tá bem, como o Júnior falou, né? Tem um cliente que tá fazendo leilão de preço aqui, ele coloca eu para concorrer com o João do Ar e com o Zé da Antena. Vale a pena? Ó, seu cliente deseja o que você tem. Se o cliente tem dinheiro para comprar e se ele já te conhece, ele é um bom cliente. Porque ele já entendeu que a sua empresa é diferente das outras. Em Londrina, nós temos algumas empresas que são excelentes. Concorrem com a gente chama isso de uma concorrência saudável, né? Então a gente está sempre batendo com esses caras aí nos clientes. Só que isso não causa transtorno para a gente não tem raiva deles. Porque a gente percebe que o mercado foi bem fomentado, né? Só que quando entra a galera prostituindo o mercado, jogando preço lá no chão, sem ter estrutura, sem ter conhecimento do que precisa, o cara não tem nem uma NR10, uma NR35 para trabalhar, esse cara leva o mercado para baixo, né? Ele diminui a qualidade do geral, ele diminui a média que tem, né? Então, quando a gente pega esses clientes que estão concorrendo com a gente e eles já conhecem a gente, ele não coloca a gente com o Zé da esquina.
Ele coloca a gente com a empresa A e com a empresa B, que são excelentes concorrentes da gente. Entendeu? Então, inclusive eu tenho aqui, né, uma proibição que não pode falar mal de concorrente, seja ele bom ou mal. Mas desses caras a gente fala bem, porque a gente mostra a nossa segurança. Se você quiser fechar com eles, você vai ter uma excelente compra. Só que se você fechar comigo, você tem esse diferencial. Você tem aquele diferencial. Você falou bem do cara e mostrou seu diferencial. Nós já fechamos sistemas aqui, porque o nosso concorrente falou, não, a Cidade Solar é sensacional. E o cliente falou, pô, vou fechar com vocês então, né? Fechou com a gente. O concorrente falando da gente, ele fechou com a gente porque o concorrente falou. Então a gente tem meio que um código, né? A gente percebe isso, que nunca foi acordado efetivamente, mas é um acordo aí subjetivo, né? Que a gente não fala mal deles, não fala mal da gente, e a gente consegue assim garantir uma qualidade no mercado, porque são as empresas que mais vendem. Então, bons clientes te conhecem, têm dinheiro para comprar e desejam que você tenha. Ele já quer um sistema fotovoltaico. Ah, mas eu tenho um cliente que eu estou prospectando, ele não sabe ainda o que ele quer. Mas você vai prospectar, você vai falar do sistema, você vai deixar esse cara sabendo de quais são todos os benefícios, esse cara vai se interessar, então ele vai começar a desejar. Só que daí entra em tudo aquilo que eu falei para vocês. Ele quer, mas ele deseja? Né? Ele procura, né? Mas ele deseja? Que ele desejar está próximo, né? Mas ele procura. Para ele desejar, você tem que passar por todo aquele processo que eu falei para vocês ali atrás. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Então, assim, eu citei algumas das estratégias que ajudam a gente a vender aqui. Eu estou vendo aqui que eu tenho alguns guerreiros que continuaram comigo até agora. Então, assim, parabéns, pessoal. Fico muito feliz de ver que vocês estão interessados e são vocês que tornam o mercado de energia solar fotovoltaica melhor. São vocês que garantem que esse mercado vai continuar crescendo e vai continuar vivo, mesmo com norma, com taxa que estão querendo colocar. São vocês que garantem que esse mercado vai continuar com a Nata sempre trabalhando, mesmo com o Zé do ar-condicionado e o João da antena. Nada contra quem faz isso, tem empresas de grande qualidade, né, que fazem isso, mas eu estou dando um exemplo daquele cara que ele é autônomo, né, mas ele quer se meter em instalar um sistema fotovoltaico. Então, assim, vocês conseguem garantir, né, mostrar na sua cidade que vocês estão entre as empresas que estão interessadas em qualidade, que estão interessados em falar do que é e do que não é real aí no mercado de energia solar.